Louvado seja Deus. Falar com Deus é algo que deve ser do Maravilhoso. coração, né? É, Independente das palavras, que seja do coração e com amor, né? Com carinho, né? é. Então, Amor e que carinho não falta, graças a Deus. isso, gratidão por ele. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, você que está vendo esse estudo, não sei se você está vendo meia-noite, 3 horas da manhã, meio-dia, eu não sei se você está vendo 2026, 2030, 2050, no ano 3000, Hilton. É No ano verdade. 3000, eu não sei o ano que você está vendo, mas essa reunião aqui, nessa nossa humildade em Cristo, a intenção sempre foi deixar material, deixar produto santo para você se edificar no Senhor. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do professor, e queria pedir para iniciar o nosso estudo, que a irmã Jacira agradecesse a Deus por esse momento tão ímpar que nós temos vivenciado às quinta-feira. Por favor, irmã Jacira. Muito bem. Querido e amado, está aberto, não está? Já, não está? Sim, senhora, Querido, tá. tá. Querido e amado, soberano Deus, oh meu Pai, como é gostoso esse encontro. Esse encontro, só em ser quinta-feira, já sempre é diferente. Tem mais luz, 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 luz. Muito obrigada. Eu Aleluia. espero ardentemente por esse encontro. Com vontade ou sem vontade, tendo lido, não tendo lido, eu sempre participo porque eles nos eleva. Eu tenho certeza. Ai, Aleluia. caramba, desculpa. Ele Aleluia. nos eleva, todos nós somos elevados pelo Divino Espírito Santo, pela glória do seu Filho, Aleluia. a entender mais a verdade, a entender tudo o que se passa. E o nosso líder, ele é maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, ele é um homem que estuda muito, meu Deus, é um homem muito dedicado, é um homem que se dedica puramente a esse tipo de trabalho. Então, ele vai na profundidade, ele aprofunda bastante o assunto, ele faz analogia. Então, é um momento maravilhoso. É um momento onde Aleluia. predomina, inclusive, aquela paz maravilhosa que Jesus deixou para nós. É a paz de Cristo. E com esta paz no coração, nós conseguimos, todos nós evoluímos com este conhecimento, com essa grandiosidade que foi o nosso, que foi o Filho que deu, que foi o Filho unigênito que Deus deu para morrer na cruz, para a nossa salvação e para nosso aprendizado, nossa evolução no dia a dia e para nos conceder a vida eterna. Para... É uma maravilha, só temos que agradecer, 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 que é um momento especial, é um momento Aleluia. sublime, é um momento sublime, é um momento que todos crescem, todos evoluem, todos melhoram. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, pastor Hilton, obrigada, pastor Isaías, obrigada por esse Aleluia. grupo Amém. existir, obrigada, obrigada, obrigada. E que todos Obrigado, nós, Senhor. que o Divino Espírito Santo derrame bastante compreensão, bastante lucidez, abra os nossos corações cada vez mais para que nós possamos reter esse estudo para e levar para a eternidade. E Isso, quem Senhor. está atuando, que já comece já a expandir a sua visão, a nova visão que se adquire a cada dia, a cada encontro nosso. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Amém, amém. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém, meu mestre Jesus, querido. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então abrir aqui para que nós. Obrigado, irmã Jacira, pela sua oração. Vamos iniciar aqui então a leitura do estudo de hoje, que é um estudo que é, do Evangelho de Marcos, e uma catequese com adultos, número 34, matrimônio, aliança de amor. Matrimônio, aliança de amor. O texto base é em Marcos 10, do 1 ao 16. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra e acompanhe. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia.
do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: o que é que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: o homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra cometerá adultério com a primeira mulher, contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: deixe as crianças vir a mim, não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês que quem não acolher uma criança, quem não acolher como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo a mão sobre elas. Vamos agora ao aprofundamento. O olhar atento e a sensibilidade de quem busca responder às duas questões básicas de Marcos descobrem como esse trecho está fortemente ligado ao que veio antes. De fato, a questão do casamento envolve-se Moisés, com sua legislação a respeito do divórcio, esse mesmo Moisés que havia aparecido na transformação, conversando com Jesus, em Marcos 9:4. Mas quando os discípulos olharam, viram apenas Jesus, Marcos 9:8. Depois de terem ouvido a voz de Deus, proclamando da nuvem: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Marcos 9:7b. Trata-se, portanto, de escutar o que Jesus diz a respeito de um tema importante como o matrimônio, deixando de lado as concessões feitas por Moisés. Acrescentamos a esse texto a cena de Jesus com as crianças, por ser um tema que possui alguma afinidade com o que vem antes. Jesus põe em pé de igualdade homem, mulher e crianças, numa sociedade que favorecia apenas o homem. É a primeira intervenção de Jesus na Judéia. E, com isso, ficamos alerta com o perigo que se aproxima quando ele chega a Jerusalém. Na Judéia, como antes da Galiléia, as multidões se concentram em torno de Jesus. E ele continua ensinando. Em Marcos 10:1, compare com Marcos 4:12 e Marcos 6:34. Mas é interessante não esquecer um detalhe, ou seja, também continua o ensinamento personalizado aos discípulos. Isso fica ainda mais claro quando reaparece o tema da casa, Marcos 10:10, lugar em que os discípulos perguntam sobre o assunto e recebem de Jesus uma resposta esclarecedora. Note também como Jesus dispõe de casa também na Judéia. Os fariseus, como várias vezes na primeira parte de Marcos, se aproximam para tentar Jesus. Já foi salientada a importância da atitude escondida por trás desse verbo, o mesmo que Marcos emprega para falar de Satanás tentando Jesus. Marcos 1:13, Marcos 8:11 e Marcos 12:15. Satanás, adversário, igual adversário, aparece na ação dos fariseus, que perguntam se a lei permitia a um homem se divorciar de sua mulher. Evidentemente, os fariseus conheciam a lei e conheciam também as tendências liberais e conservadoras que dividiam as opiniões nesse tempo, numa cultura que favorecia apenas o homem em prejuízo da mulher. Não se dão conta de como é satânica a sua iniciativa. É também a opinião que expressam a seguir. Contra a parcialidade machista dos fariseus, é bom recordar a postura integradora de Jesus em favor das mulheres. Em Marcos 1:29 ao 31, em Marcos 3:31 ao 35, em Marcos 5, do 21 ao 43, em Marcos 7, do 24 ao 30.
A resposta de Jesus é cautelosa e abrangente, porque o que Moisés mandou fazer, recebendo dos fariseus a resposta, que ele permitiu ao homem mandar embora a mulher. No permitiu dos fariseus, esconde-se a busca de concessões, mesmo sabendo que essa concessão, na perspectiva de Deuteronômio 24, 1 ao 3, também tem o objetivo de preservar ou proteger a mulher, que ficava de posse do documento de divórcio. Jesus enfrenta a permissividade excludente dos fariseus como acusação. Dureza de coração, expressão que caracteriza, entre outras coisas, a resistência do faraó ao projeto de liberdade e de vida que vem de Deus, no livro do Êxodo. Ao mesmo tempo, faz a relação homem e mulher brilhar com toda a intensidade que o projeto de Deus lhe destinou. Desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. O casamento é a realização da vocação à unidade e à comunhão, na diversidade do homem e da mulher. A expressão uma só carne é tirada do Gênesis 2:24, a segunda narrativa da criação. Ela mostra a mulher sendo formada da costela do homem e insinua que um em cada pessoa há um desejo latente de formar comunhão e unidade no encontro de homem e mulher. Esse desejo, Deus o imprimiu na alma de cada pessoa, e toda separação, de alguma forma, machuca a alma humana. Essa comunhão é tão profunda que a Bíblia a escolheu como símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Em casa, Marcos 10, do 10 ao 11, continua o ensinamento personalizado a respeito desse tema. Talvez já seja reflexo da prática e da novidade dos primeiros cristãos quanto a esse assunto. Sublinha a igualdade e a corresponsabilidade do homem e da mulher. O homem que se divorcia e casa com outra comete adultério contra a primeira esposa. E a mulher que tomar a iniciativa de se divorciar e casar com outro é tão responsável quanto o homem. A cena das crianças com Jesus tem contatos com o que antecede. De fato, se os fariseus discriminavam as mulheres, os discípulos discriminavam as crianças, repreendendo-as. O verbo repreender é carregado de sentido, pois caracteriza a ação de Jesus contra os espíritos impuros, o furacão, os próprios discípulos e Pedro. E caracteriza também a reação de Pedro, que rejeita o Messias doador da vida, gesto que lhe merece o apelido de Satanás. Jesus entende a ação dos discípulos como proibição, e esse fato está estritamente ligado à ação aprofundada no capítulo anterior. Veja em Marcos 9, 34 ao 40, dando-nos uma vez a sensação de que os seguidores de Jesus estão muito longe de serem como seu mestre. Naquela cultura, como se sabe, as crianças não desfrutavam de muitas atenções, regalias ou privilégios, a ponto de podermos afirmar que eram vítimas de exclusão. E assim se tornam para nós símbolos dos excluídos, aos quais pertencem o reino. Compare os pobres de Mateus 5:3. As crianças que Jesus abraça, novamente, compare com Marcos 9:36, e abençoa, é a única vez em Marcos, em todo o Novo Testamento, que se usa esse verbo grego. São uma espécie de síntese de todas as pessoas que até esse momento Jesus tirou da exclusão. É o modo de ser delas, é o jeito certo de acolher o reino, de entrar nele, para o sentido de acolher. Veja o capítulo precedente. Por favor, professor, fique à vontade. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Muito bonita a oração que a irmã Jacira fez, né? Você vê a importância da nossa comunhão, da nossa troca, como que uma reunião ela é importante. E é muito bonito quando a gente vê uma oração que ela é sincera, quando ela é colocada diante de Deus. Isso que motiva a gente, isso que nos leva a cada vez mais avançar, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de situações que possam, né, trazer algum prejuízo. A gente deve sempre ter o foco em Cristo. Amém.
o grupo aqui, ele é um grupo que esse material ele abençoa muitas pessoas. Mas se vocês notarem, o núcleo desse grupo ele é um pouco restrito, ele não é de muitas pessoas. Isso é muito interessante, porque isso é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é como uma pequena semente que ela se transforma num grande fruto. E Deus, ele sempre se utiliza de coisas pequenas, né? Graças a Deus por isso. Aleluia. Esse texto, ele é muito interessante. E a forma como o comentarista abordou o assunto é muito bonita. Porque esse texto, ele é uma coisa tão óbvia que eu vou falar aqui, mas muita gente esquece isso. Esse texto, ele está dentro de um contexto. Só que quando envolve esse assunto aqui especificamente, parece que as pessoas elas só querem elas querem uma resposta, né? Que é assim, é a mesma pergunta que os fariseus fazem para Jesus, só que talvez em outras perspectivas, mas é o mesmo assunto, é saber se pode ou não pode. Geralmente, quando esse assunto vem à tona, matrimônio, divórcio, novo casamento, as dúvidas elas giram em torno da legalidade ou não. E acaba se pegando esse texto e utilizando ele para cada grupo aí defender o seu entendimento. Mas como foi muito bem lido pelo irmão Isaías, diante desse comentário, esse texto ele é uma construção, é uma tessitura, né? É um tecido que ele é construído até chegar nessa moldagem. Por isso que a gente tem feito aqui a catequese ao longo dessas aulas todas, né? Desses encontros que nós temos, hoje é o 34, né? O tema muito bonito, matrimônio, uma aliança de amor. Por quê? Porque se a gente for pegar um tema isolado e tratar desse tema de maneira sistematizada ou sistemática, ou seja, eu pego lá o assunto, vou numa chave bíblica, pego ali os versículos que tratam do tema e, olhando somente os versículos, eu tento tirar uma doutrina. É por isso que existe tamanha confusão sobre esse assunto. Porque as pessoas vão ligando um texto ao outro e aí quer ter uma ideia geral. Pois bem, tem tanta riqueza aqui que eu vou tentar resumir para vocês, para dar esse tempo, que eu sei que tem as perguntas, as considerações. Esse tema, ele é muito bonito de fato. A forma, né, como o Marcos, a comunidade vai trabalhando é muito bonito. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Judéia é um local muito característico aí dos evangelhos, né? A gente já estudou essa questão geográfica, que aqui ela tem muito mais um valor teológico do que uma localização no mapa ou definir uma geografia específica e analisar somente isso. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. Você vê que está num contínuo. De novo, as multidões estão em torno de Jesus. E é isso que tinha que acontecer. Ou seja, o quadro aqui, ele é o quadro ideal. E quando existe o quadro ideal, o que vai acontecer? Vai ter uma contraposição ao quadro ideal. E ele, como de costume, olha como era o costume bonito, né, de Jesus, ele é o mestre, ele as ensinava. Embora a gente já tenha estudado que aqui em Marcos, né, não se fala desse assunto, não se fala especificamente o que Jesus ensinava. Porque a narrativa aqui de Marcos é uma narrativa de execução, executória, e não apenas de ensino. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Então tem um contraponto, né? As multidões se reúnem em torno de Jesus e aí alguns fariseus se aproximaram. Ou seja, é criada aqui uma cena de clímax, né? Alguns fariseus destacados da multidão se aproximam de Jesus. Olha o verbo que é usado. Queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia a um homem se divorciar de sua mulher. Veja, a fala farisaica não é uma fala consultiva, é uma fala de tentação. Eles vão para Jesus querer tentar Jesus. E a palavra tentar aí, se você observar nos evangelhos, é o mesmo papel satânico. É aquele que exerce a tentação. Jesus perguntou:
o que é que Moisés mandou vocês fazerem, né? Veja, Jesus, ele não trabalha com eles aqui numa perspectiva emancipatória. Eles, como são habituados com a lei, Jesus vai trabalhar o conceito da lei com eles. E aí eles vão responder. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. E eles respondem. Jesus então disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Acabou o assunto. Aí qual que é a nossa tentação? Não a tentação dos fariseus. Qual que é a nossa tentação? A nossa tentação é pegar o texto paralelo de Mateus. Por quê? Lá no texto de Mateus vai ter a chamada cláusula de exceção. E aí a gente vai começar a discutir o que é cláusula de exceção. Se é adultério, se é porneia, se é quando o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem. E aí começa-se um debate em função desse assunto. Só que lembre-se, esse evangelho está sendo escrito para uma comunidade que ela não tinha o texto de Mateus. Então eu tenho que ler dentro do que ele está escrevendo para cá. Entender o texto aqui. Por isso que eu digo, a tentação é a gente fugir do texto e ir para Mateus. Porque fala assim, não, em Mateus o texto ele é maior. E a gente começa a trabalhar essa questão da cláusula de exceção em Mateus. Por quê? O nosso objetivo ao ler esse texto não é saber o que o texto está falando para nós, mas é buscar confirmar ou alterar algum entendimento que eu já tenho acerca do texto. Só que aqui não tem cláusula de exceção. Aqui é uma tratativa rápida, né? Não é Mateus já tem todo um desenvolvimento da doutrina, Mateus já é um texto que vem depois de Marcos, mas o texto aqui de Marcos ele é objetivo. E aqui não tem um retrucar. Aqui não tem aquela questão que você pode ser um mestre da lei e você contestar Jesus. Aqui não tem isso. Quem vai contestar Jesus aqui são os discípulos. E olha quando eles vão acontecer. Vocês perceberam que aqui Jesus ele deu uma resposta e é como se o assunto estivesse sendo encerrado. Aí o texto diz assim, quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. O que isso quer dizer? Quando você recebe uma resposta e você vai fazer perguntas sobre o mesmo assunto. Os discípulos não aceitaram, num primeiro momento, a fala de Jesus. Porque se eu pergunto algo para o irmão Isaías, por exemplo, e ele me responde e eu fico satisfeito, o assunto acabou. Mas eles não. Eu sei que isso aqui também é desdobrado em outros evangelhos, mas a gente tem que focar o que está aqui, para entender o contexto aqui, que é o primeiro que foi escrito, que é Marcos. Então, quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, o homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Era o contexto legal da época. Era a forma como o assunto era tratado diante daquela lei que havia sido estabelecida. Por isso que eu digo, entrar aqui numa questão da cláusula de exceção não cabe nesse texto. A cláusula de exceção é mateana, é da comunidade de Mateus, é lá em Mateus 19, onde esse relato aqui ele é ampliado, e lá tem até a questão das pessoas que devam ficar solteiras, sozinhas, né, repudiadas e tal. O intento aqui de Jesus é o seguinte, com esse texto. Ele aqui não está criando uma celeuma legalista. Jesus não está buscando aqui aprisionar as pessoas e transformar o divórcio ou o novo casamento numa espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque você já percebeu que tem pessoas que pegam esse texto e elas colocam isso como se a pessoa estivesse casando, elas vão dizer que a pessoa está num constante adultério. E se a pessoa vive num constante adultério,
não tem salvação. Então é como se colocasse o sistema legal acima da salvação executada por Jesus. Isso não cabe em Jesus. Isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando eu vou para um texto desse, eu tenho que entender o sentido. O sentido aqui é o sentido de proteção. Por quê? Olha o que acontece o seguinte. Depois disso, ou seja, o foco foi colocado, a atenção está ali. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: deixe as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não acolher como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo a mão sobre eles. Se você ler esse texto também, é interessante que ele vem depois desse assunto do divórcio. Se você ler esse texto de maneira sistemática, que a salvação pertence às crianças, se você colocar reino de Deus igual a salvação aí, olha o que você vai pregar. Que todo mundo um dia já foi salvo. Que todo adulto já foi salvo um dia. Você concorda? Porque ele fala assim, do reino de Deus, é essas crianças, é delas. Aí você fala assim, então tudo bem. Todas as crianças são salvas, porque Jesus disse que o reino é delas. Só que o assunto aqui não é salvação de alma. O assunto é a comunidade de Jesus. É quem tem acesso a Deus, quem tem acesso a Jesus. Porque senão eu vou falar assim, todo mundo um dia já foi salvo e a pessoa perde a salvação, entre aspas, quando ela amadurece. Ou quando ela tem a idade da razão. Não é isso? Quando que a pessoa deixa de ser criança? Aí vai ter que entender o que é criança aí, quando vira um adulto. Olha só, eu já vou para o texto com uma ideia. E Jesus não está falando sobre isso. Mas a minha cabeça, ela lê o texto assim. Então eu falo assim, o reino de Deus é das crianças. O que eu entendo com isso? Todas as crianças são salvas. Então todo mundo já foi salvo um dia. Então o que seria melhor? Seria melhor todo mundo morrer criança, porque todo mundo seria salvo. Aí você fala, não, isso aí não tem cabimento, porque isso aí não bate com a vida e a prática de Jesus. Então vocês percebam que esses textos, eles não têm uma intencionalidade aqui de tratar de salvação e de condenação. Mas esses dois textos, quando eles estão colocados juntos e alinhados e tem essa tessitura, o que o autor aqui está fazendo com a gente? Qual que é a mensagem que ele quer comunicar? Que o reino de Deus, a prática de Jesus, é uma prática que ela protege sempre as pessoas que são desprezadas. O texto ele serve para proteger as mulheres que estão sendo deixadas pelos seus maridos e eles estão buscando uma legalidade sobre isso. Eles estão usando da palavra de Deus, que era para eles a lei, para que eles tivessem os seus desejos controlados ou exercidos, melhor dizendo, e as crianças sendo desprezadas pelos discípulos. Por que a comunidade tem que trabalhar esse texto na sequência? É como o João sempre coloca, porque esse texto ele vai espelhar algo que está acontecendo nas comunidades. Eles ainda têm essa mentalidade de não valorizar a mulher e de não valorizar as crianças. E aonde que se tinha isso? De maneira mais clara. Onde que não se valorizava a mulher? Nas relações do lar, no casamento. Era o local onde a mulher sofria mais. Por quê? Se ela fosse repudiada pelo seu marido, e aqui eu não vou entrar, a gente poderia, se fosse um texto sobre isso, a gente trabalharia a questão do que é divórcio, do que é repúdio, qual que é o sistema legal da época, qual que é o sistema de hoje, mas não cabe aqui porque o assunto não é esse. Mas o que ele está dizendo? Que se a mulher fosse abandonada, deixada, e não houvesse a garantia para ela que ela pudesse viver, ou a certidão de divórcio, vocês percebam que naquele contexto não tinha certidão de casamento, mas tinha certidão de divórcio. O que aconteceria? Essa mulher não teria chance de ter uma vida digna. Possivelmente ela caía no processo da prostituição, para que ela pudesse viver. A sua família não aceitaria de volta, porque o dote já tinha sido pago, o marido também não quer saber, ou ela vive numa escravidão no lar,
ou vive numa escravidão na sociedade. E o reino de Deus, ele veio para libertar as pessoas. Então, ele tira as pessoas desse contexto. E Jesus, o que ele faz com as crianças? Ele não está dizendo ali que as crianças são salvas nesse sentido. Ele está falando assim, o reino de Deus é da criança e você tem que acolher o reino de Deus como essa criança. O que ele está falando? Olha, para você viver na dinâmica do reino, você tem que começar a observar aquilo que a sociedade despreza. As crianças não tinham valor, mas no reino de Deus, são elas que mostram qual que deve ser a verdadeira prática do discípulo. Então, nesse contexto, qual que é o resumo? Jesus, ele inverte o pensamento que prevalecia no mundo de então. O mundo que olhava a mulher de um jeito e olhava as crianças do mesmo jeito, com um jeito de desprezo. No reino de Deus, essas relações elas são modificadas. Ou seja, os pequeninos, os desprezíveis, os que são desprezados, no reino de Deus, eles têm importância. Por isso que Jesus coloca, fala, olha, quando você pratica isso contra uma mulher, você peca. Agora, a mulher também, é o contexto que ele coloca aí, ela se ela tomar uma ação por ela mesma, e ela se revoltar, e ela buscar resolver os seus problemas da sua forma, ela também não entendeu o reino de Deus. E a criança, ela deve ser acolhida. Então, o texto ele é muito bonito, porque ele termina com Jesus abraçando e abençoando as crianças. Vocês percebam, esse conjunto, ele começa com o ensino, Jesus sendo tentado, e ele termina com Jesus acolhendo. Essa é a prática do reino de Deus, essa é a prática de Jesus. As questões dos pormenores são outros detalhamentos. Por isso que eu disse, nós temos que ler o Evangelho de Marcos dentro da perspectiva de Marcos. Aí, como sempre, como eu falei, as pessoas não observam o contexto e elas assim, não, mas então, no final das contas, pode divorciar ou não? Então, elas vão tentar utilizar esse texto e aí esse texto não cabe, não vai bater, aí vai partir para Mateus. Não se contentando com Mateus, vai partir para Paulo, que aumenta a cláusula de exceção, né? Uma coisa é o sistema legal judaico, Paulo fala no mundo greco-romano, e aí se estabelece uma confusão em torno de algo que era muito mais simples. Amém? Passar para o irmão Isaías. Amém, professor, amém. Realmente esse assunto, casamento, divórcio, adultério, repúdio, isso tudo Fornicação. fornicação, é algo que a igreja, durante muitos anos, formatou de uma forma e joga para debaixo do tapete, né? A igreja faz aquela cláusula pétrea, aquela cláusula da ata da igreja, Sim. e não existe um estudo sobre isso, né? São aqueles assuntos que, às vezes, por falta de conhecimento do líder ou por má intenção, não sei, não é muito falado na igreja, né? Não é muito falado. Então, o povo sofre, né? Por esconder, a liderança esconder essas coisas. Mas o professor foi muito direto e profundo ao mesmo tempo na sua fala. E vamos abrir agora aqui para que os irmãos pudessem perguntar e etc. E eu queria já iniciar dizendo que eu tenho aprendido muito de nós sempre quando lermos a Bíblia, nós entendermos que aquela carta, aquela epístola, ela foi escrita para aquele povo, naquele contexto, naquela situação, naquela vivência, naquela cultura. Então, nós temos que. Isso é uma dificuldade muito grande que o crente tem. Porque muitas das vezes o crente ele vai à palavra de Deus, ele traz para a cultura de hoje algo que não se encaixa hoje. E você dizer isso para uma pessoa, ela vai achar você um herege. Ela vai chamar de herege. Ah, então a palavra de Deus ela não vale mais. Não, não é isso. E eu tenho aprendido também da importância de nós entendermos que a Bíblia
não foi escrita para nós. A Bíblia não foi. Ela chegou até nós por maravilhosa graça, pela misericórdia do Senhor, ela chegou até nós, traduzida 250 mil vezes, com verbos, palavras totalmente que nunca existiram, introduziram palavras, introduziram textos, inclusive, durante o tempo que Deus não falou, e está aí hoje a Bíblia, que o pessoal pega aquela coisa toda, né? Então, eu tenho aprendido isso. E eu queria só uma perguntinha, professor, antes de abrir para o Alvaci, para o João Carlos, que está hoje de Palmeiras. João Carlos está de Palmeiras hoje, olha lá. Para o Arnaldo, para o Luiz Marinho, para a irmã Jacira e para a irmã Patrícia. Ô, Hilton, a irmã Patrícia está aí, ó. Você não É falou que ela bênção. tinha sido arrebatada? Ah, é bênção. Aí não foi arrebatada, não, ela está aí. Tá aí. Então, eu queria que o professor explicasse a diferença entre crianças e pequeninos na Bíblia. Crianças e pequeninos. Por favor, professor. Muito interessante. A sua fala, isso como você colocou, Isaías, ela abre um leque muito grande quando você fala sobre a insensibilidade das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: só tem dois modos de uma pessoa mudar o entendimento dela nesses assuntos bíblicos. Um é o Espírito Santo guiar essa pessoa para o estudo e ela se abrir para o estudo, que é muito difícil. Geralmente, pessoas religiosas ou dadas a assuntos religiosos, elas tendem a ser muito dogmáticas. Você vê isso ao longo da Bíblia e ao longo da história da igreja. Você vê, por exemplo, esses grupos religiosos que quanto mais eles se identificam como seguidores de Deus, mais difíceis, mais duros eles são. O texto que nós lemos aqui hoje, ele é prova disso, porque Jesus falou assim: foi por causa da dureza do coração de vocês. Então, assim, você pode ver, quanto mais a pessoa ela quer se mostrar espiritual e cumpridora dos deveres de Deus, mais dura ela se torna. Então, assim, o primeiro ponto é esse. É uma obra do Espírito de Deus que faz a pessoa abrir o coração dela para ela aprender. Isso é um verdadeiro milagre. E o segundo ponto, que é o que eu vejo que é mais recorrente. Quando que um assunto ele pode mudar na mente da pessoa? Quando esse assunto ataca a ela ou um familiar dela. Vou dar um exemplo para você. Por favor. Aconteceu aqui perto. Um exemplo para você. Aqui tinha um pastor de uma denominação, aqui perto de onde eu moro, que ele pregava o seguinte: que qualquer crente que estivesse enfermo, que era uma ação maligna, que aquela pessoa ela estava possuída por demônios. Certo? Porque dizia que toda enfermidade era demoníaca. Então, o R.R. Soares não prega assim também? Também. R.R. Soares. Isso. Aí o que aconteceu? Aí essa mensagem ofendia muitas pessoas, mas ele era o pastor presidente, né? E aí, o que aconteceu? Infelizmente, a filha dele adquiriu câncer. E aí esse homem entrou num conflito muito grande, porque ele ficava questionando muito a Deus. E aí você lembra aquela mensagem, você deve ter ouvido várias vezes, né? Que quando acontece alguma coisa errada na vida de um religioso, ele vai fazer o que com Deus? Ele vai questionar Deus. Por quê? Para essa pessoa, se der algo errado, é porque tem pecado. E se tem pecado, é porque falhou com Deus. E aí o religioso ele nunca admite que ele falha com Deus, mesmo nesse padrão. E aí o que ele começou a questionar Deus? Aonde que ele errou ou que a filha dele errou? E aí o que ele jogou na cara de Deus? Eu sirvo ao Senhor há 58 anos. Nunca traí a minha esposa. Nunca bebi. Nunca fumei. Sou dizimista. Aquela lista que você sabe. Aí jogou para a filha também. A minha filha nunca namorou. Ela tem servido ao Senhor. Eu não acho justo o Senhor fazer isso comigo. Meu Deus. Então, depois do processo todo, que ele viu o sofrimento, o que aconteceu? Mudou-se a perspectiva do assunto.
Outro exemplo que acontece. O Isaías, ele é o pastor presidente da igreja. Meu sonho, meu É, sonho. aquele pastorzão rígido. E Aquele Arnaldo, meu pastor... tesoureiro. Arnaldo, meu Exato. tesoureiro. Aquele pastor zeloso, doutrinador, que para ver o bem da igreja, o que ele faz? Ele exclui todo mundo, né? A pessoa deu um vacilo, ele exclui. Só que aí, ele está excluindo o filho do João. Aí o João se vira com o filho dele. Mas ele é um homem zeloso, aqui tem doutrina. Só que no Aqui Tem Doutrina, o filho dele fez o mesmo erro que o filho do João. E agora? Vai excluir o filho? Isso acontece direto. E os que eu estou falando para vocês, eu não estou chutando, não. Eu estou contando de exemplos que eu vi, que eu participei. E aí, sabe qual foi o argumento do chefe da denominação? Falei, irmãos, a gente tem que maneirar, né? Porque só Deus sabe o intento do coração do homem. Então, Isaías, o que eu falo para você nessa questão toda, antes de responder a sua pergunta, é isso. Foi muito bem colocado. Quanto mais dura for a pessoa, ou Deus quebra, se Deus tem um intento ali com aquela pessoa, ele quebra aquele coração e transforma, né? Isso acontece com todos nós. Porque com a medida que a gente julga o nosso irmão, nós somos julgados, né? Outro exemplo famoso, só não vou dar o nome, mas exemplo famoso que a gente vê aí, tinha uma senhora que era uma pregadora de mão cheia de uma denominação aí, pregava em todos os congressos de senhoras. Era tipo assim, tinha congresso de mulher, ela era a cabeça do negócio. E ela cantava? Eu não sei se ela cantava, mas ela roda. A mulher pregava muito pro pessoal. Aí o que acontece? Não, ela não cantava, não. Eu acho que o problema dela foi exatamente com um cantor. Ela teve um filho fora do casamento com um cantor famoso do meu gospel aí. Só que o que aconteceu? Toda a pregação da senhora, ela criticava as irmãs que iam na academia. Aí o que você via nisso? Ou ela tinha um trauma na academia, ou ela queria muito fazer academia. E ela condenava mesmo, chamava as mulheres de Jezabel, que a serva de Deus, a academia da serva de Deus era o joelho, aquelas coisas, né? Aí, quando descobriu-se esse relacionamento extraconjugal, o marido ele não suportou mais, ele já sabia, só que chegou um momento que ele não aguentou mais. E aí ele enrolou todo mundo, né? Porque ele enrolou ela, que era pregadora, e enrolou o camarada, que é cantor famosíssimo e dirige igreja também. Aí deu o rolo todo. Aí deram lá o jeito, né? Conseguiram contornar. O que aconteceu? Essa senhora se afastou um pouco desse ambiente religioso. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Academia. Ela foi para academia. Aí, hoje ela ensina as mulheres como se cuidar, tal. Eu falei, pronto, ela se libertou. Então, esse padrão religioso, ele acontece muito. Esse assunto aqui é grande, esse assunto aqui é difícil, porque esse é um assunto que você vê as pessoas mais batendo. Só que é aquilo. O que eu faço? O Isaías, ele não tem um dízimo alto. Então eu vou bater. Eu vou falar. Agora, não, o dízimo de Isaías é alto. Opa, então eu tenho que mudar minha perspectiva. Então, esses assuntos, eles sempre, assim, depende de quem e de quanto. Você pode ver que esse assunto aqui, é esse assunto que a gente está tratando hoje, ele sempre está em voga nessas questões, para quem frequentava, ou sabe como é que é, os irmãos, a maioria aqui sabe, nessas reuniões, nesses conselhos, quando vai mudar alguma coisa doutrinária, já percebeu que sempre esse assunto ele volta à tona? Sabe por quê? Porque é uma coisa que ele leva as pessoas a se afastarem daquele ambiente. E aí, se você botar essa régua grande, que fala assim, não pode mais, não pode nem subir no púlpito, o que vai acontecer? Vai ter outro lá que vai falar assim, não, aqui você é bem acolhido. E aí, dependendo do valor, faz uma diferença muito grande. Eu vou dar outro. Mas, professor, segura só um pouquinho o exemplo. Segura só um pouquinho o exemplo, esse exemplo, que eu adoro exemplo, adoro. Mas já foi mais duro no passado. Lembra, no passado? Que o cara estava casado, hoje em dia, esses que falavam isso, hoje já estão casados com a terceira mulher. Não, então, é isso que eu ia te falar. Você quer ver um exemplo que ficou muito famoso aí? Um líder religioso aí, grande no meio religioso,
ele falou assim, ó, quem fizer isso aqui vai ser excluído, eu vou afastar da igreja. Beleza, ele botou essa regra lá. Só que sabe o que o pessoal falou para ele? Ué, por que o senhor está sendo tão pesado? O senhor fez o casamento do presidente da República, que já está no terceiro casamento. Aí, como é que você condena um membro da sua igreja lá, que se ele fizer isso, ele vai ser excluído, e você casa o camarada que é o presidente da República? Qual que é o argumento que vai ser utilizado? Ah, mas ele não é crente. É católico. Ué, mas isso aí não tem cabimento. Isso, se você... Por isso que eu estou dizendo, o assunto não é o quê, o assunto é quem. É quem. Então, essa tratativa ela é muito interessante por causa disso. Você acredita numa forma? Amém. Então você tem que seguir isso até o final, só que isso é muito difícil. Porque se você colocar esse padrão, ele vai te perseguir. Eu sei do que eu estou falando. Ele vai seguir, e muitas vezes as pessoas que elas agem assim, elas não têm essa desenvoltura espiritual para sustentar isso. Então a gente acaba sendo mais legalista que a lei, né? Porque quando eu faço a leitura disso aqui, é como se Jesus tivesse colocado um padrão superior à lei que ninguém conseguiria cumprir. Porque eu estou lendo assim friamente, mas é a intencionalidade que está no texto, como o irmão Isaías falou. E aí ele perguntou acerca das crianças e pequeninos, né? Porque tem essa diferença no texto. Uma coisa é quando Jesus fala das crianças, e aí não tem como, aí tem que recorrer mesmo ao texto na sua língua original. Literal. Porque é literal, porque criança é criança, e principalmente ele era num contexto de desprezo, era num contexto onde não tinha contagem entre as pessoas, Exclusão. era totalmente excluído, ninguém valorizava as crianças, não é igual hoje. Agora, pequeninos, como o irmão Isaías falou, aí já não é só a questão da criança, os pequeninos são os desprezados da sociedade, que são aqueles alvos da revelação do evangelho. Lembra que Jesus falou? Ele falou assim, graça te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, esses pequeninos, o João sabe disso, é o grupo alvo de Jesus. Os pequeninos é o grupo onde o Jesus histórico se revela, que são os marginalizados. Esse é o grupo de Jesus. A gente podia resumir assim, os pequeninos são o grupo de Jesus que vive à margem da sociedade, à margem da religião. É para eles que Deus se revela e não para os sábios e entendidos da sua época. Amém. Obrigado, professor. Muito boa. O Arnaldo levantou a mão. Por favor, Arnaldo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, através do professor, se caberia a esses pequeninos, essas pessoas já adultas, com um determinado tipo de síndrome, né? Parece criança, né? As pessoas criança que precisa ser levada para baixo e para cima, que não tem tino, né? As pessoas que têm essas síndromes, essas doenças, pode ser também considerado como pequenino. As pessoas ficam perambulando pelas ruas e tudo, as pessoas ficam largadas. Também pode ser considerado como pequeninos ou não tem nada a ver? Sim, eles são excluídos, né? Eles fazem parte do grupo dos excluídos. Exatamente. Amém. Eles são também o alvo de Jesus. Então tá correto, então, né? Ah, tá. Sim, eles fazem parte. Por favor, Vassi, pode falar. Oi, irmão, quero fazer uma colocaçãozinha aqui. Aí a colocação que o Hilton fez muito boa com relação a que Marcos vai direto explicando ali no versículo 11 e 12, né? Que o homem que despedir a sua mulher e casar com outra comete adultério. Aí no 12 diz a mesma coisa, que se a mulher despedir o homem e casar com outra comete adultério. E aí a sua colocação que você fez, Isaías, muito boa também com relação que na maioria hoje do povo evangélico varre os problemas para debaixo do tapete. Eu quero esclarecer que um dos livros que escrevi tem o título A União entre o Homem e a Mulher à Luz de Deus. Então, isso que o Hilton explica aí, aqui em Marcos, o Hilton explicou bem que sempre vai se referir lá a Mateus, né? Aqui em Marcos, Jesus fala, conforme ele falou, né? Se o homem repudiar a mulher, comete adultério. E a Bíblia é clara ao dizer que os adúlteros não darão o reino de Deus.
O Ioto fez, inclusive, só um comentário, não entrou em detalhe, da palavra pornia, que é Uhum. lá da única causa de exceção. Então, quero esclarecer que nas cerca de 45 versões que temos da Bíblia no nosso idioma português, em Mateus 19:9 e 5:32, que são os dois principais versículos que a Bíblia fala diretamente da única regra de exceção, conforme o Hilton citou, só um parêntese. Quero esclarecer que, no meio cristão evangélico, o divórcio, em princípio, é o tema mais polêmico do meio evangélico. Uhum. Bem, aí voltando então aqui. Então, nessas 45 versões da Bíblia no nosso idioma, na palavra-chave de Mateus 19:9 e 5:32, que não tem como fugir, né, porque o contexto todo, o modo certo de estudarmos a Bíblia é você estudar tudo que se fala daquele determinado assunto. Uhum. Então, em Mateus 19:9 e 5:32, tem 11 palavras-chave diferentes no mesmo versículo. E elas não são sinônimas. Quando eu descobri essas coisas, por circunstâncias aí, né, eu Uhum. fiz um artigo que mandei para todas as editoras evangélicas que editam a Bíblia no Brasil. A Sociedade Bíblica Trinitariana corrigiu nas Bíblias Uhum. a partir de 1998. Corrigiu em Mateus 19:9. Não corrigiu em Mateus 5:32. Uhum. Aí eu telefonei, falei lá com o chefe da revisão da Trinitariana e depois eles corrigiram também. Então, isso é que gera essa confusão, esse balaio de gato de divórcio no meio evangélico. E Uhum. esclarecer uma coisa, né? O Isaías fez algumas colocações aí, que os princípios de Deus são os mesmos. Os princípios de Deus nunca mudaram, nunca vão mudar, né? O que Deus fez há 6.000 anos, 4.000, 5.000 anos atrás, são os mesmos princípios. Né? Apenas dar um exemplo físico. Se juntar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, formam uma molécula de água. Sempre foi assim e sempre será. Então, isso aí que às vezes fala de cultura, disso, aquilo, as culturas realmente têm alguma coisa que alguma influência, mas o que temos que saber não é a cultura, hábito do povo, tem que saber os princípios de Deus, aprender os princípios de Deus, que para nós que acreditamos estão contidos na Escritura Sagrada. Agora, infelizmente, aí estão os temas polêmicos, até as versões da Bíblia o maligno influencia, porque temos até caso de editora que edita a Bíblia, cujo presidente de grupo é satanista, né? O Isaías também, aliás, o próprio Hilton citou o caso, né, de um líder evangélico aí famoso, conhecido, né, que casou o Uhum. presidente Bolsonaro pela terceira vez, né? E dentro desse contexto, eu fiz um resumo do meu livro, né? Aquele que celebra um segundo casamento abençoa o adultério, se compromete com o pecado e a sua vida é um sepulcro caiado. Então, esse líder aí que está aí, que o irmão Wilton citou, que não falou o nome, é esse tipo de coisa, é uma vida sepulcro caiado. Eles estão preocupados, esses líderes, quase tudo, eles não estão preocupados com a salvação da alma das pessoas. Eles estão preocupados com dinheiro, com dízimo. Infelizmente, eu tenho que falar aqui, a gente não tem muito tempo, dízimo é a galinha dos ovos de ouro das religiões, de todas as religiões, inclusive também Amém. das igrejas evangélicas. Uhum. Amém. Então, É, fazem um é, balaio de gato em toda essa questão, infelizmente. Né? Então, eu falo com alguma convicção porque pesquisei, escrevi esse livro, está na segunda edição, tal, aí explico esses detalhes. Infelizmente, muita enganação, cumprimento do que o nosso grande mestre falou lá em Mateus 24, daqui, o grande problema do mundo nos últimos dias seria a mentira, a fraude, o engano. É engano das mais diferentes formas. Então, aí confirmando o que o
o irmão Hilton fala, né? Ali no 11 e 12, se divorciar. Vani, Alvaci. Alvaci, o que você falou tem muitas coisas interessantes, mas eu não vejo da mesma forma que você certas coisas. Deixa eu Depois falar vou passar para uma o coisinha. professor. Instantinho só. Por exemplo, Instantinho os só. princípios. Peraí. Deixa eu fazer uma Deixa só. observação. Peraí, meu Conclui, filho. conclui. Peraí. O que eu vejo, o que você veja, o que você pensa, o que eu penso, o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, o que você pensa, o que eu penso, nossos pensamentos são trapo de imundície para Deus. Isso. O que nós Isso. pensamos, o que nós vemos é fedorento. Nós temos que saber, assim diz a Bíblia que diz isso. Nós temos que Eu saber concordo contigo, isso eu concordo plenamente. o que a Bíblia diz. Porque o nosso grande mestre ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Então, o que a gente vê, o que a gente pensa, não temos que dar opinião o que a gente pensa. Temos que dizer Não, o quando que a você. Bíblia Não, diz. a questão não é opinião. Quando você fala dos princípios, são vários princípios que Deus colocou, né? E vários princípios. Vários. Não casa, não pode casar pessoas de tribo diferente. Não pode casar, e por aí vai. Então. Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Mas é princípio ou não? É princípio? Isso é particularidade. É Mas é particularidade. princípio? Os princípios de Deus são os mesmos, são imutáveis. Tá bom. Professor, por favor. Eu acho que o João também depois queria fazer uma pergunta. Isaías, porque senão vai dar um tempo aí, já são 22 horas. Passa para o João, passa para o João. Passa para o João, né? Vai lá, João. Depois a gente fala. O professor e irmãos, esse texto é muito interessante, mas ele também suscita algumas perguntas que eu faço, talvez eu saia fora do eixo, mas eu fiquei pensando sobre qual o conhecimento que Jesus tinha das falas de Moisés, né? Moisés lá embaixo. E aí Jesus vai e cita, não, porque Moisés fala isso, fala aquilo outro, tá? Fica pensando, é a comunidade que está falando isso e colocando palavras na boca de Jesus, porque havia um conflito na comunidade, então Jesus a palavra de autoridade ali, então Jesus falou, tá tudo certo, não vamos questionar. E aí por quê? Porque a gente sabe que naquele tempo haviam duas escolas, né? A escola de Shammai e a escola de Iliel. E uma era liberal, uma era radical com relação ao divórcio. Né? Não pode, e a outra já era mais liberal. Então, o autor coloca Jesus na escola de Shammai. Né? Não pode, porque só se cometer adultério, isso e aquilo outro. E aí eu fico pensando, né, em como estava a comunidade convivendo com esse conflito do divórcio. Então, há uma fala que diz assim, se a mulher acordasse com o cabelo despenteado, o cara dispensava ela. Se a comida queimasse, divórcio. Né? O que fazer, então, nessa situação? Né? O que a gente pode, então, pensar? Foi Jesus quem falou essas palavras, tendo conhecimento de Moisés, do que Moisés falou, ou a comunidade colocou essas palavras na boca de Jesus para ter apoio naquilo que eles queriam que fosse realmente o divórcio só pode com o adultério. Boa, João. Posso fazer uma colocação, Isaías? Pode. O nosso mestre, ele lá os fariseus sempre foram querer pegar ele pelo pé. Eles confundem tudo. Eles dizem que Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí Jesus escreve, Moisés não mandou. Por causa da dureza do vosso coração, conforme o próprio Hilton já falou, Moisés permitiu. Eles sempre queriam pegar...
pelo pé. E conforme o irmão João está falando aí, acha que em caso de adultério pode dar divórcio. Não é isso. A Bíblia não diz em caso de adultério. Essa palavra adultério, que está em algumas versões poucas, diz Mateus 19:9, 5:32, é uma palavra distorcida, não é a palavra original, não é a causa. Adultério nem existia, essa palavra adultério nem existia no termo de Jesus. Foi os editores e os tradutores que a colocaram. Isso, não, Essa palavra de divórcio nunca existiu lá naquele tempo. Atualmente, a maioria das pessoas acha, por um entendimento distorcido da Escritura, que pode dar divórcio em caso de adultério. Por favor, professor. Sim, é que eu falei para vocês, esse assunto eu sei, ele sempre cai nisso, ele sempre cai, por isso que eu falei, o texto ele não aponta para isso, mas ele sempre cai nisso. Eu sempre estou preparado, porque é um assunto que o pessoal fala. E detalhe, é como eu falei, se a gente fosse trabalhar esse assunto, eu não falaria de divórcio aqui, porque o assunto não é divórcio. Assim como repúdio. Repúdio. O repúdio não tem nada a ver com o sistema legal de hoje. Repúdio era uma outra coisa. Então, tem um estudo de um irmão batista. No sentido hoje, é que as pessoas querem distorcer. No sentido hoje, repúdio é sinônimo de divórcio. É sinônimo. É a mesma coisa. Só que não é. Aí, não é. Assim como o senhor está falando que adultério, assim como o senhor fala que adultério não é diferente de porneia, não pode dizer que é a mesma coisa. Eu não posso pegar um princípio e usar para uma coisa e não usar para outra. Então, eu estou dizendo, o assunto ele fica lá batendo. Ali é quando a pessoa era virgem e descobria. Tá ótimo. Só que o repúdio também não é a mesma coisa do divórcio de hoje. São sistemas legais diferentes. Tanto é que quando Paulo trabalha o assunto, ele já coloca uma outra coisa. Ele acrescenta uma outra cláusula em Paulo. Mas tem que tomar cuidado, porque qualquer pessoa que tem um razoável conhecimento do idioma que fala sempre consegue argumentar favoravelmente a si mesmo. Nós que temos hoje um pequeno ou razoável conhecimento das Escrituras, então a maioria também consegue argumentar favoravelmente a si mesmo e usando a Bíblia. É que devemos usar a Bíblia contra nós e não a favor. Exato. Então, é o que eu estou falando para o senhor. Então, o senhor tem um padrão. O senhor está falando corretamente do termo lá. Só que se o senhor for usar esse padrão... Espera aí, Alvaci. Uma coisa é a seguinte... Não, é que o senhor não deixou falar. Tá bom, vou deixar o senhor falar. Só que quando... Vou fazer igual a CPI lá. Eu vou ouvir o senhor. Aí quando eu for falar, o senhor também deixa eu falar. Fala, Alvaci. Pode falar. Então, no sentido hoje, estudando tudo, o sentido, o prolongamento das coisas, divórcio e repúdio são sinônimos. Pronto, fechou. Fala, Wilton. Tá, é que eu tô falando, não são sinônimos, são questões legais diferentes. Isso é provado na língua tanto hebraica, quanto aramaica, quanto a língua grega. Por isso que eu tô falando, eu não queria entrar nesse assunto, porque eu tô acostumado a lecionar há anos. E como eu falei no início, o assunto aqui ele é muito mais bonito, ele é muito mais humanitário. Só que esse assunto, eu sei que o maligno trabalha fortemente nisso. Eu sei que toda lição é a mesma coisa. Sabe qual que seria a minha proposta hoje? Eu ia falar para o Isaías dessa aula. Porque diante de Deus é testemunha, porque eu sei que toda vez esse assunto ele entra. Porque é assim, as pessoas elas são legalistas, elas gostam o assunto aqui não é esse. Mas, como eu estou dizendo, foi lá para Mateus, eu sei disso, eu falei no início, eu falei, as pessoas, elas vão ler Marcos. É que eu tô falando, eu não queria entrar nesse assunto por causa disso. Porque eu sei. Só que é que eu tô falando, eu vou deixar o senhor falar de novo, porque eu não consigo falar, mas tudo bem, pode falar aí. Não precisa ir para Mateus, não. Marcos 11:12 tá isso, simplificado. Ele fala tudo. Então, só que aí não tem cláusula de exceção vou botar uma lenhazinha também. Deixa eu colocar uma lenha também. Não, porque é o seguinte, eu tô falando,
divórcio não é a mesma coisa de repúdio. Hoje na internet já há vários vídeos que explicam isso, tem material fundamentado em língua grega, teses explicativas. Só que aí eu falo assim, não, então isso aí é porque o cara está querendo se defender. Ou seja, eu posso usar o conhecimento para embasar a minha opinião. Aí quando o outro usa, é igual a CPI que tem aí. Você pode ver a CPI do Senado. É uma coisa que é contra o governo Bolsonaro. Aí os caras do PT usam direto. Aí, quando é contra o Lula, só dando um exemplo, aí os caras falam, não pode usar isso aí. Aí fala, não, mas você usou pro outro. Então, assim, se tá lá o senhor discutindo, legal, porneia, Mateus 19, 9, legal, vamos também pegar o termo. Aí fala assim, não, aí não é porque é usado a favor, não. Aí não é um debate legítimo. O debate legítimo é o seguinte, não importa, como o senhor falou, não importa o meu pensamento nem o do senhor. Eu não me importo se a pessoa vai se divorciar ou não, é ela e Deus. Biblicamente, divórcio, como nós tratamos, é a mesma coisa que repúdio? Não. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele trabalha esse assunto, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, ele já acrescenta uma outra coisa. E exemplo, a mulher não pode se divorciar hoje se o marido bater nela. Ah, ela pode, aí só que ela não pode casar. Não pode divorciar, porque a Bíblia não fala. Se eu for seguir literalmente a Bíblia não fala que a mulher pode apanhar. A única cláusula de exceção é a porneia. Então, que ela fique em casa tomando pancada do marido e não se divorcie. Tem cabimento isso? Isso bate com Jesus? Não. O nosso problema, na maioria das vezes, é que nós não somos cristãos. Nós somos biblicistas, é como o pessoal diz. A gente vai na letra da palavra e não no Espírito de Cristo. Eu já vi gente já defender isso. Não, irmã, a senhora apanha para a glória de Deus. A senhora apanha lá porque Deus está fazendo uma obra na vida da senhora. É por isso que eu falei, o assunto aqui não tem, mas eu sabia disso. Porque eu leciono há anos isso. O assunto aqui é Jesus defendendo os fragilizados. Só que como envolve esse assunto do divórcio, e as pessoas falam, é isso. Se eu fosse trabalhar o assunto do divórcio, a primeira coisa que eu falaria, o que é o regime, até o Dino Ian Francesco, aí, que o pessoal gosta, tem um material sobre isso. As 4 cláusulas de divórcio na época, o que significa cada palavra. Vocês podem procurar no Google aí, qual que é a diferença entre repúdio e divórcio. Tem a pregação do Josué Brandão sobre isso. Eu tenho material com todos os versos em hebraico, na língua grega, no aramaico. Não é tão simples assim o assunto. Mas... Arnaldo, levantou pessoal, a mão, Arnaldo. Não é uma boa fonte. Arnaldo levantou a mão. Só que, como eu falei, aí para defender, que o irmão Vassi falou, a diferença de porneia para moiqueia, para adultério, é legal. Só que quando eu uso o termo para divórcio e repúdio, falo, não, aí não pode. Aí eu tô falando, aí não é um debate fidedigno, porque só vale para o meu argumento. E aqui não estou defendendo o casamento, divórcio, não, estou dizendo só que já é evidenciado isso, pode pegar bíblias aí. Tanto é que a Igreja Católica está revendo isso, porque já está se considerando que eles colocaram como sendo um sacramento, só que hoje os teólogos acadêmicos no meio católico falam, como é que você vai negar a comunhão para um divorciado que casou de novo? Ele fala assim, você tá impedindo a pessoa de entrar no reino? Então, o segundo casamento, ele é um pecado imperdoável? Você está transformando isso? Isso aí bate com Jesus? Então, a salvação é pelo não casamento ou não? É adultério continuado? Eu só falar uma coisa. Então, o Davi, o irmão Abassi falou que Deus não muda os princípios. Beleza. Deus falou para Davi, Deus, se eu for pegar literalmente, se eu acreditar que é Deus, aí o João vai gostar disso. Se eu acreditar que é Deus que está falando lá, o que Deus falou pro Davi? Por que você fez isso? Eu te daria mais mulheres. Deus daria mais mulheres para o Davi. A lei de Deus, que é o princípio que o senhor está usando aí, falava que o homem poderia ter mais de uma mulher. Ele poderia fazer o quê? Ter a amada e a que ele desprezava. É a lei de Deus. Os fariseus estão usando a lei de Deus. Por que Paulo fala para Timóteo? O obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Porque tinha naquele contexto cultural pessoas que tinham mais de uma mulher. Vai dispensar, vai ficar só com uma? O cara no islamismo, ele está casado com 4 mulheres pelo que a lei permite. Ele vai ficar sozinho? Vai abandonar as 4 mulheres? Vai escolher uma? Então, é isso que eu falo, fazer a leitura com as minhas lentes é uma coisa. O mesmo Deus que está mandando para o inferno hoje o divorciado
é um Deus que eu vou ter que chegar para ele e falar assim, ó, mas o Davi, o senhor falou que daria mais mulher para ele. Como é que o senhor salvou o Davi na antiga aliança dando mais mulher e o senhor está desprezando um cristão sincero só porque ele casou de novo? O senhor não está sendo justo. Não bate com Jesus isso. Mas é que eu estou falando, o assunto não é esse. Não bate com Jesus. O Arnaldo, para concluir, olha o horário. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Vou na outra vertente. Eu conheço 2 irmãs em Cristo. Olha só como é que é o contexto da coisa. Conheço 2 irmãs em Cristo que perdoou os maridos várias vezes. O marido traiu as mulheres descaradamente. Os caras abandonaram o Senhor Jesus, foi para o mundo, bebeu, assim, próximo das suas casas. Tem um que viajou, foi lá para o norte com uma mulher e tudo, a mulher recebeu de volta. E estão vivendo super bem. E aí, poxa, a gente tem que pensar nessa possibilidade. O negócio é que vai da cabeça de cada um, às vezes, do sentimento. Eu acho que o pessoal tem que ver mais por aí, pelo coração, o sentimento, sabe? Aquela vontade, aquela gana de querer reformular, guardar a família. Essas 2 irmãs, eu achei uma coisa sobrenatural. Os caras aprontaram, pô. Aprontaram muito mesmo. Elas passaram sufoco, elas choravam pelos cantos. Mulheres de Deus, cara. Entendeu? Arnaldo, E receberam não foi 1, 2, não, foi 3, 4 vezes. E aí? Arnaldo, se fosse sua filha, Arnaldo. Se fosse sua filha, Arnaldo. Exato. Se fosse sua filha. Cada um tem uma estrutura. Vamos ver você, por exemplo, você está casado, a sua mulher te trai constantemente. Se você tem uma estrutura de perdoar, de falar assim, olha, assim como a igreja trai a Cristo todos os dias, e eu sou Cristo e a igreja no casamento, eu aceito que ela me traia. Amém. É a sua consciência, é a sua maturidade. Você tem uma constância de falar assim, não, eu aceito, cara. A minha mulher, ela tem um outro homem lá fora do casamento, ela, às vezes em quando, vai encontrar lá o Ricardão. Mas ela levo de carro, vou até levar de carro. Ela é minha esposa. Amém. Agora, você não pode pegar essa regra e impor. Eu tenho um testemunho bonito também da irmã Glória aqui. A irmã Glória congregava com a gente lá, foi minha aluna no seminário, ela era casada. Ela passava a roupa para o marido, sabendo que o marido ia sair com a amante. E ela continuou orando por ele. Ele se converteu. Agora eu falo, você vai exigir que todas as irmãs façam isso? Não pode. Não tem como. Pode. Não é isso que é o evangelho, não é isso. Agora, você vai estimular todas as irmãs a separar? Não. É o que eu estou dizendo. Eu já vi gente falando assim, a única cláusula de exceção era quando você não deve separar, porque tinha que ser antes do casamento, descobriu que não era virgem, beleza. Aí, uma vez eu fui falar com um pastor também, eu falei lá pro pastor, pastor, o senhor tá falando para a mulher se separar do marido? Ele não traiu ela não, pastor. Pastor antigo, tá vivo ainda, tem 95 anos, sabe o que ele falou para mim? Tá bom, meu filho, esse homem é agressivo, você se responsabiliza se um dia ele matar ela dentro da casa dele? Ele bate nela. Você se responsabiliza, você vai falar que é a vontade de Deus que ela fique apanhando na casa dela. Ou contrai uma doença. Ou contrai uma doença venérea. Aí se eu for um cara... É que eu falo. É o que o Isaías falou. Eu sou um cara letrista. Não, meu irmão. Eu falo para ela ficar. Tá bom. É a sua filha. Você vai falar pro cara ficar ou não? Não vai. Não vai, porque eu já vi esse caso acontecer. Porque é muito complexo. Isso é um assunto muito complexo. A letra pura é o farisaísmo. A letra pura é aquela pessoa que apanhou em adultério para a pessoa e fala assim para Jesus, a lei manda matar. O que você manda falar? É a lei. É para ser assim por Jesus? É o mandamento. Você taca a pedra no seu filho quando ele te desobedece? É a lei, tá escrito. Você faz isso? Não. Então você é um hipócrita. Porque para alguns assuntos você seleciona a Bíblia, só que para outros que te afetam você não seleciona. Exatamente. Aí é complicado. Aí você fala assim, não, é só a Bíblia. Aí você fala, tá bom, você quer esse padrão para sua vida? E o outro você faz? É o que o Isaías falou, tá escrito lá um monte de coisa. Você come camarão? Tá? Mas isso é da lei. Não, é o que eu estou falando, professor. É muito complexo isso. Existe uma complexidade tremenda. Não tem como. Se eu citar só a Bíblia, se eu citar a Bíblia pura, eu consigo matar as pessoas igual os caras falaram para Jesus. Ó, tá escrito, o que o senhor manda fazer? Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atira a pedra, tá escrito aí, cumpra a lei.
Evangelho é isso? Não, isso é religião. Mas se você quiser viver na religião, quem sou eu para falar que você está errado? Viva a religião. O resumo disso tudo, Arnaldo, dessa complexidade, o resumo dessa complexidade toda é o farisaísmo. E, do outro lado, Jesus, com o seu amor, com a sua benevolência, com a sua tranquilidade. Vem cá, minha filha, vai, não peques mais. Está entendendo? Vem Jesus com calma, com simplicidade, porque o mandamento tem que seguir. Não pode comer camarão, não pode Guardar o sábado. Não pode guardar o tem que fazer não pode fazer a barba, tem que ficar igual João, não pode usar tecido diferente. Se você usar tecido diferente, está no inferno. Mas isso aí não pode. É igual, come camarão, mas só um pouquinho, está em pecado. É mandamento. Então é puxado. Vamos lá. João com essa barba. Ô, Hilton, João saiu na capa da Veja, hein? Eu vou passar para você. Nós estamos com um famoso aqui, hein? Ó, só uma coisa. Por favor. Vocês sabiam que o próprio Deus mandou o povo divorciar uma época? E eu não ia nem comentar. Tá lá o Esdras, lá, é só ler Esdras e Neemias. Deus falou assim, ó, separa. Eles mandaram separar o povo. Aí você vai falar assim, não, mas aquilo ali era por questão cultural. Era porque eles estavam contaminando a raça. Não, mas não tem nenhum padrão. Então, como é que Deus vai mandar fazer uma coisa e Jesus manda fazer outra? Que é Deus encarnado. Falou assim, ó, vocês estão contaminando a geração do Messias, então vocês expulsem as vossas mulheres. Vocês estão misturando. Era julgo desigual. Ué, mas não tem que ficar... Paulo contrapõe isso, porque lembra que Paulo fala? Se um cristão está com uma pessoa que não é cristã e ela consente em ficar com ela, não separe. Ué, Paulo, mas por que o Esdras mandou separar lá? Por que o sacerdote mandou o povo, quando voltou do exílio, separar das mulheres estrangeiras? E ele falou que foi Deus, hein? Aí Deus mudou? Boa. Ô, João, eu queria que você... Rapidamente. Então, eu estou ferrado, que eu sou divorciado. Está no inferno. Então, eu queria agradecer aos irmãos. O Marinho está quietinho, ó. Arnaldo, o Marinho é aquele bispo que eu falei com você, Marinho. É aquele bispo. Cadê o cara? Ele aqui do lado, aqui, ó, Luiz Marinho. É Luiz Marinho. Está quietinho ele. Aparece aí, Marinho, para o Arnaldo te conhecer. Ó, esse material que eu falei para vocês, da diferença de divórcio e repúdio, que o camarada lá ele faz uma análise no grego, no hebraico, de todos os versículos da Bíblia, todos, onde aparece divórcio, repúdio, mostra a diferença, eu vou mandar no grupo, é no léxico. Ele faz uma tese de estudo dele do léxico. Aí eu mando para vocês lá no grupo, para vocês verem lá. Ele pega todos os versículos, Antigo Testamento, Novo Testamento, grego, hebraico, a diferença de divórcio e repúdio em cada um deles. Aí eu vou mandar para vocês verem. Eu estou muito feliz hoje, porque nós conseguimos aqui... Olha o Luiz Marinho aí. É ele que é o bispo ele. Boa noite, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Marinho, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, eu queria pedir ao amado irmão Marinho que orasse ao Senhor, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pela misericórdia que Ele tem por nós, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, e que nós possamos toda quinta-feira aqui em amor, sempre convergindo, divergindo, sempre puxarmos como eu busco fazer aqui, para Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Vivemos hoje o segmento do caminho, como diz o apóstolo Paulo, como diz Atos dos Apóstolos, Lucas em Atos dos Apóstolos. Nós somos os do caminho. E agradecemos a Deus pelo Primeiro Testamento, que é o Velho Testamento, que era dos judaizantes, uma outra religião que Deus deu a Moisés, não é isso? O judaísmo. Hoje, podemos dizer, como muitos dizem, que vivemos o cristianismo. Não é mais o
judaísmo, hoje é o cristianismo. Então, Jesus, mas a lei diz que tu bateu na minha cara, eu dou também. Jesus, tudo bem, a lei diz isso. O Novo Testamento, eu, testador, porém vos digo. Se tomou na cara, meu amigo, vira outra face. Esquece aquele negócio lá da lei lá que dizia que tomou e bateu, que pegou minha vaca, eu pego a vaca dele, matou meu filho, eu mato o filho dele, matou meu filho, eu mato o filho dele. Acabou isso. Hoje em dia podemos usar o termo cristianismo. Pode orar, por favor, Marinho, e apareça mais vezes, tá bom? Porque hoje você falou pra caramba. Não, hoje eu só ouvi, estou aprendendo, cada dia mais aprendendo com os irmãos aí. É muito bom ouvir os irmãos aí, a gente só cresce com Cristo Jesus. E acho que a maior importância toda é o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus. Tem falado sobre a criança, os pequeninos, e é interessante que a gente tem que valorizar o ensino que Jesus nos deu, certo? Deixou. É por isso que, às vezes, cria uma certa divergência em cada assunto que vem. Mas o mais importante é a direção que a gente leva para Cristo, né? A gente não tem que olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sempre Cristo Jesus, que realmente ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Então a gente sabe disso, e o gostoso de tudo é isso aí, é a gente aprender e consolidar isso aí para chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria até agradecer ao professor também, professor Wilton. Muito obrigado pela fala do professor, pelo João, pelo Arnaldo, pelo Alvaci. Agradecer a todos aí, Amém. por favor. Tá. Então vamos lá, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao qual nós devemos toda a honra e toda a glória. Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Aleluia. entramos mais uma vez na tua presença, primeiramente para Obrigado, agradecer Jesus. essa grande aula Louvamos, que Pai. tivemos aí, esse assunto valorizado por Deus, porque Deus valoriza tudo que nós falamos aqui. Por quê? Porque Ele sabe que a gente está aqui em busca do reino eterno. Entendeu? Então, eu peço ao Senhor que o Senhor continue conosco, Obrigado, aí, Senhor. nos ajudando, fazendo a gente crescer, buscando sabedoria, discernimento da sua palavra. E eu tenho certeza que todos nós aqui buscamos Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna, como foi dito. Então, Senhor, nós, com certeza, nós buscamos a salvação. E o mais importante de tudo é ter pessoas prontas para fazer o ID, que é justamente o que Deus quer de todos nós. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos os nossos familiares, a todos que aqui estão, tá? Em nome do nosso Senhor Jesus Obrigado, Cristo, eu já Senhor. agradeço a oportunidade por tudo, e amém. Louvado seja Deus. Amém. Gente, muito obrigado. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Quinta-feira estaremos de novo aqui. Priorizem a palavra, priorizem o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe.